Muito bem, hoje 24 de julho, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos coloca de novo diante dos olhos a parábola do semeador. Aqui, já na segunda parte, onde Jesus explica aos discípulos o que ela significa. Nós ouvimos esta parábola no 15º domingo do Tempo Comum. E ali meditamos alguns aspectos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esta rica parábola. Em primeiro lugar, devemos recordar que Jesus, nesta parábola do semeador, ao contrário da parábola do joio e do trigo, ele não diz quem é o semeador. Ele fala apenas daqueles que vão receber a palavra. Também não fala dos que não ouvem a palavra, mas somente dos que ouvem e a reação destes. Ou seja, Jesus está falando justamente dos cristãos, daqueles que têm fé e que ouvem a palavra. No entanto, alguns a ouvem e a desprezam. Não se deixam transformar por esta palavra. E aqueles que se deixam transformar, e estes então dão frutos. Aqueles que acolhem a palavra com fé, com sinceridade, no desejo profundo de servir a Deus, de amá-lo e de fazer a sua vontade em suas vidas. Isto é, aqueles que acolhem a palavra e fazem esta palavra viva em suas vidas através de suas atitudes, de seus gestos, de sua disponibilidade no serviço a Deus e no serviço ao próximo, na sua capacidade de amar a Deus e amar ao próximo. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, e quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesta explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, ele nos dá 4 categorias de pessoas. Então, o primeiro, que ouve a palavra, mas não a compreende. O segundo, que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas quando chega o sofrimento ele desiste. E o terceiro, cujas preocupações do mundo sufocam a palavra. E, por fim, o quarto, este que acolhe a palavra integralmente. Quais são os perigos que podem roubar a palavra do nosso coração? E devemos lembrar que o coração é o centro das decisões humanas. É pelo coração que passam os nossos sentimentos e as nossas decisões. O coração é o símbolo forte, então, do centro da vida humana. O próprio coração é símbolo da vida. Os perigos, o primeiro, o maligno, o diabo, o inimigo, aquele que pode nos iludir com suas seduções, como pecado, e, portanto, nos tornar frágeis diante do mundo e de suas seduções e, consequentemente, frágeis para acolher a palavra de Deus. Então, o primeiro perigo ao qual devemos estar atentos é o maligno. O segundo perigo ao qual devemos estar atentos é a nossa perseverança na fé. Crer em Deus em momentos tranquilos é muito fácil.
Mas e nos momentos de perseguição? Imaginemos os santos mártires em nossa igreja, os perigos pelos quais passaram, a ameaça às suas vidas constantemente, derramamento de sangue, torturas, e mesmo assim permaneceram fiéis. Mas muitos desistiram porque não aguentaram a dor e o sofrimento, as tribulações por causa da palavra de Deus. Assim como hoje nós somos convidados, então, nesta pandemia, a confiar em Deus, a renovar a nossa fé, também assim, ao longo da história da igreja, muitos tiveram sua fé provada nas tribulações. E por fim, aquele que tem outras preocupações, as preocupações do mundo, das coisas mundanas, das coisas fúteis deste mundo e a ilusão das riquezas. E isto sufoca a palavra, não permite que a semente germine. São esses três perigos que se colocam diante do cristão, daquele que ouve a palavra e que quer acolher a palavra. Portanto, para produzirmos bons frutos, isto é, para que o nosso coração seja terra boa para acolher a palavra, em primeiro lugar devemos nos guardar contra o maligno. Assim como Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso, livrai-nos do mal, mas em algumas traduções, livrai-nos do maligno. Como o Papa Bento também nos exorta na sua encíclica Gaudete et Exsultate, nos precaver contra as seduções do inimigo, refutar, renunciar mesmo ao mal, ao inimigo e às suas seduções. Depois, devemos ter perseverança e coragem nos momentos de tribulações como este que passamos. Este momento em que nos provoca, interpela a nossa fé, esse momento de pandemia, é o momento em que devemos perseverar na fé e confiar em Deus. E por último, então, amar a Deus sobre todas as coisas. Juntar tesouros no céu e não na terra. Desprezar os tesouros da terra, o ouro, a prata, a riqueza, o poder, porque Deus nos dá um tesouro muito maior em sua graça. Então, se conseguirmos resistir às tentações do inimigo, se sofremos com fé e perseverança as tribulações do tempo presente, e se renunciamos às ilusões da riqueza e às preocupações do mundo, o nosso coração se torna terra boa, onde a semente é plantada, germina e dá frutos. Os frutos de amor, de compaixão, de perdão, de bondade que Deus quer para o mundo através de nós. E como nós dizíamos, então, aqui Jesus não fala dos que não ouvem, mas somente dos que ouvem. E qual é a responsabilidade daqueles que ouvem e que acolhem a palavra? Anunciar esta palavra àqueles que ainda não a ouviram. Para anunciar a palavra àqueles que ainda não a ouviram, ela tem que ter gerado frutos em nós, para darmos um testemunho convicto da palavra de Deus para o mundo e para os homens em nosso tempo. Que Deus abençoe a todos.